Verdadeiras lendas rondam o maior prêmio do cinema mundial. Nesse vídeo eu vou desfazer 5 mitos até bem comuns sobre o Oscar. Se liga! Se você ainda não é inscrito aqui no canal do meu tio Oscar, por favor faça isso agora. E não se esqueça de ativar as notificações no sininho, porque isso é muito importante para o nosso crescimento dia após dia. É o seguinte, aqui a gente fala todas as semanas sobre cinema, sobre temporada de premiações e principalmente sobre Oscar. Então se você adora esses assuntos, não perca a oportunidade e se inscreva já. And the Oscar goes to Marisa Tomei in My Cousin Vinny. Mito do Oscar número 1. A atriz Marisa Tomei teria vencido o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1992 por engano. Pessoal, essa história começou mais ou menos ali por 1994, quando o The Hollywood Reporter acabou publicando uma matéria onde o sobrinho de um suposto vencedor do Oscar em edições anteriores teria dito, revelado que realmente a academia se equivocou no anúncio da vencedora e agora queria acobertar esse erro. Segundo essa teoria, o apresentador da categoria, o Jack Palance, não teria conseguido ler direito o nome da real vencedora e acabou falando o nome da Marisa Tomei, que inclusive quase tropeçou nas escadas e aceitou a sua estatueta. Agora vamos deixar bem claro aqui, tudo isso não passa de uma especulação, até porque se você vê o vídeo oficial, fica bastante evidente que o Jack Palance abre o envelope e olha com bastante cuidado para o que está escrito ali antes de anunciar a vencedora. Foi realmente uma surpresa bastante grande porque todo mundo esperava que a vencedora seria a Vanessa Redgrave, que era a favorita, mas não tem nada a ver com conspiração e nem mesmo com erro. Pelo menos desde a década de 1950, gente, ficam dois representantes da PricewaterhouseCoopers nos bastidores da cerimônia, um de cada lado do palco. E esses representantes, que fazem inclusive a auditoria de todo o processo, ficam atentos para o anúncio dos vencedores. Caso haja algum tipo de erro, eles interferem e aí sim anunciam o verdadeiro vencedor. Isso na verdade só foi necessário uma vez na história e a gente lembra muito bem, foi a bagunça no anúncio do melhor filme em 2016, que inicialmente foi para La La Land, Cantando Estações, e no final das contas era para Moonlight, Sob a Luz do Luar. Na ocasião, todo mundo se lembra que o erro foi desfeito poucos minutos depois do anúncio errado. Então fiquem tranquilos que a verdadeira vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante de 1992 é mesmo a Marisa Tomei pelo filme Meu Primo Vini. Ladies and gentlemen, I came to this country as a stranger 5 years ago. I've been very happy and very proud to be a member of this community and of this industry. All that time. Mito número 2. O discurso de agradecimento da atriz Greer Garson quando ela venceu o Oscar como protagonista em 1942 pelo filme Rosa de Esperança teria sido o mais longo da história do prêmio, tendo durado 15, 30, 45 minutos e alguns falam até em mais de 1 hora de discurso. Vamos aos fatos concretos. A própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não tem gravado o discurso completo da Greer Garson, ou seja, não é possível aferir com exatidão quanto tempo ele durou. As partes que estão disponíveis somam exatamente 3 minutos e 56 segundos. Isso por si só já explica muito o fato dessa lenda ter surgido, porque nos primeiros anos do prêmio era muito difícil alguém ficar muito tempo fazendo discursos de agradecimento. E especialmente nessa década de 1940, a maioria deles não passava de 1 minuto. Então qualquer discurso que fosse de 2, 3, 4, 5 minutos pareceria uma eternidade. Agora, uma curiosidade, nessa cerimônia de 1942, realmente a grande parte dos discursos estava mesmo bastante longa. Então a gente não tem o registro completo de vários dos discursos, não só da Greer Garson. No ano seguinte, inclusive, a academia estabeleceu uma regra bem rígida. Todo mundo teria apenas 30 segundos para fazer o seu discurso. Mas voltando ao caso da Greer Garson, fazendo uma estimativa realista, baseado em relatos de jornal da época, a gente pode chegar a uma estimativa em torno de 5
5 ou 6 minutos de discurso, o que era bastante longo para a época, mas está longe de ser um dos discursos mais longos de todos os tempos. Vale lembrar que vários discursos relativos aos Oscars especiais e honorários demoraram bem mais do que isso. Portanto, fiquem tranquilos, a Greer Garson não fez ninguém dormir no discurso de agradecimento dela de 1942. Não é o mais longo de todos os tempos. Hamlet, J. Arthur Rank, Two Cities Film. Mito número 3. Filmes produzidos fora dos Estados Unidos não podem concorrer na categoria principal, a de melhor filme. Pessoal, atenção! Essa regra nunca existiu como quesito de elegibilidade para a academia. Inclusive, filmes estrangeiros vêm sendo indicados ao Oscar na categoria principal desde a década de 1930. O primeiro deles foi o inglês Os Amores de Henrique VIII, de 1933, que inclusive já foi analisado aqui pelo canal do meu tio Oscar. Já o primeiro indicado que não era falado em língua inglesa foi A Grande Ilusão, de 1937, dirigido por Jean Renoir. Os diálogos eram em francês. E mais importante do que isso, ao longo da história a Academia já deu o prêmio principal da noite para 10 filmes estrangeiros, ou seja, não produzidos nos Estados Unidos, sendo que o primeiro deles foi em 1948 para a produção inglesa Hamlet. Inclusive, gente, essa temporada específica de 1948 já foi analisada em detalhes aqui pelo canal do meu tio Oscar, então acesse o link aí para saber tudo o que aconteceu. E além disso, tem um outro vídeo aqui falando só desses filmes todos, vencedores do Oscar e que eram estrangeiros, onde eu me aprofundo mais nessa questão. Claro que existe uma dificuldade bem maior desses filmes concorrerem efetivamente ao Oscar, porque um dos critérios de elegibilidade sempre foi a exibição em salas comerciais em Los Angeles. Então a competitividade por espaço sempre foi muito poderosa e obviamente os grandes estúdios saem na frente. Mas oficialmente nunca houve uma regra que impedisse filmes estrangeiros de concorrerem nas principais categorias, incluindo o melhor filme. It's very heavy, the Oscar. Oh, it's heavy. Mito número 4. As estatuetas do Oscar, por serem feitas de metais preciosos, devem valer muito dinheiro, milhares e milhares de dólares. Olha, o valor simbólico e sentimental de uma estatueta do Oscar realmente é imensurável. Imagina a dificuldade que é você chegar até esse momento. Também é inegável que a carreira da maioria dos astros, estrelas e profissionais em geral acaba sendo catapultada depois não só de uma vitória, mas também de uma indicação ao Oscar. Então existe aí um valor simbólico muito forte. Agora pasmem, o valor material de uma estatueta do Oscar é de apenas $1. Ainda que algumas delas tenham sido leiloadas ao longo dos anos por valores que superaram $1 milhão, desde 1950 todos aqueles que vencem o Oscar assinam um contrato com a Academia, dizendo que se eles não quisessem mais ter o Oscar em sua posse, eles têm que necessariamente vender para a Academia por esse valor de $1. Então toda aquela prata, o bronze e também o ouro 24 quilates que são utilizados na fabricação de cada estatueta acabam não tendo valor material na prática. Sobre esses leilões que acabam acontecendo de tempos em tempos, a Academia já se manifestou algumas vezes no passado por meio de notas, que diziam o seguinte, abre aspas, nossos membros, muitos artistas de cinema e artesãos que venceram acreditam fortemente que o Oscar deve ser ganho, não comprado. Infelizmente, como nosso acordo não foi instituído até 1950, não temos nenhum meio legal de impedir a mercantilização dessas estatuetas específicas. Fecha aspas. E se você aí tá curioso para saber mais informações sobre a estatueta do Oscar em si, já tem aqui no canal disponível um vídeo exclusivo sobre isso. Clique no link que tá aparecendo aí na sua tela. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. Mito número 5. Charles Chaplin, um dos maiores gênios da história do cinema, nunca foi devidamente reconhecido pela Academia.
Gente, esse certamente é um dos mitos mais repercutidos e a partir do qual eu sou muito perguntado quando estou falando sobre a academia. Não só isso não é verdade, como o Chaplin está num seletíssimo grupo de pessoas que recebeu mais de um Oscar especial da academia. E o primeiro deles foi concedido logo na primeira cerimônia de entrega dos prêmios, relativa aos anos de 1927 e 1928. Naquela ocasião eram 3 indicados por categoria e a decisão era feita por um júri que decidiu encaminhar uma resolução retirando o nome de Chaplin das categorias competitivas para lhe conferir um prêmio especial pelo roteiro, pela direção, pela atuação e pela produção do longa-metragem O Circo. Para vocês terem só uma ideia de como isso foi representativo na época, a mesma atitude foi tomada em relação ao longa-metragem O Cantor de Jazz, que era o único filme com som sincronizado daquele ano e por isso mesmo foi considerado injusto que ele competisse junto com os demais. Ou seja, tanto O Cantor de Jazz, pela inovação que representava do ponto de vista tecnológico, quanto a genialidade de Chaplin foram destacados já logo nessa primeira cerimônia. Mas o Chaplin teria também um Oscar competitivo para chamar de seu. Ele veio no ano de 1972 pela trilha sonora do filme Luzes da Ribalta, que estreou nos Estados Unidos com 20 anos de atraso e por isso mesmo ficou elegível apenas naquela temporada. Mas uma das maiores demonstrações de respeito e consideração da academia com o Charles Chaplin veio um ano antes, em 1971, quando ele recebeu um Oscar honorário. O governo norte-americano precisou conceder uma permissão especial para que ele pisasse novamente nos Estados Unidos, já que ele se refugiava na Europa, por ser considerado um comunista, um subversivo. Essa homenagem foi o último ato da cerimônia de entrega de prêmios naquela ocasião, e veio inclusive depois que já tinha sido revelado o melhor filme da noite. Um momento totalmente emocionante, onde a gente vê todo aquele calor vindo da plateia e claramente os olhos marejados do grande mestre Chaplin. Se a gente levar em conta o share de audiência, ou seja, a quantidade de televisores que estavam ligados e sintonizados nesse momento, trata-se de um dos segmentos de maior audiência de todos os tempos do Oscar. E pessoalmente eu acho esse um dos momentos mais especiais de toda a história da premiação. E agora eu queria saber de você aí que acabou de me assistir. Qual é a sua opinião sobre esses casos? Gostou de saber das informações? Tem alguma outra curiosidade ou alguma outra lenda que você quer que eu fale num outro vídeo? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado pelo próprio YouTube para isso e também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente volta na próxima semana com mais material aqui sobre cinema, sobre temporada de premiações e principalmente sobre Oscar. Até lá!